Sejam bem-vindos para mais uma aula bíblica. Nossa reflexão hoje está sobre Hebreus. Nossa mente, nosso pensamento se volta para a carta escrita aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, como parte introdutória, mas também como chave de todo o tema. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Neste versículo temos duas palavras importantíssimas: paz e santificação. Nos deteremos hoje sobre santificação e a compararemos ou condicionaremos ou ainda entenderemos essa palavra como ética comportamental do ser humano, ditada, orientada, inspirada pelo Espírito Santo. Santificação, então, propõe que o crente, que o salvo em Cristo, viva comprometido realmente com a ética do Espírito Santo. E por falar em ética, é bom recordarmos que, num sentido bem geral, bem superficial, ética é a ciência do comportamento humano. Procura-se, então, estabelecer as normas, as maneiras, as formas mais corretas de se viver em paz com os seus semelhantes, com nossos semelhantes. Isso é o que propõe a ética no sentido geral. São os princípios permanentes e universais. São regras teóricas criadas e sedimentadas através dos tempos que dão formatação, então, à vida experimentada aqui no planeta por todos os homens de todos os tempos. Isso é ética. Dizem alguns especialistas que ética é teórica e não prática, e que a prática da ética seria moral, porque às vezes também confundimos ética com moral. Moral, então, é a conduta temporal, a conduta cultural, a prática, enfim, da ética. Mas no sentido bíblico, que é o que nos interessa aqui nesta meditação, entendemos que tanto a teoria quanto a prática estão inseridas naquilo que a palavra de Deus ensina. E aí nós vamos nos adentrar na ética do Espírito, ou ainda na ética bíblica, porque Espírito Santo e Bíblia não tem como separar. As Escrituras Sagradas foram realmente inspiradas pelo Espírito Santo, logo não dá, repito, para separá-las. Portanto, falar de ética do Espírito é falar da ética bíblica, um ensino fundamental da palavra de Deus que vai dar formatação ao caráter humano, vivendo neste mundo de tantas incertezas e de tantos relativismos e também de coisas que não se sustentam, não têm durabilidade, que são instáveis realmente e, portanto, relativas. A ética cristã, a ética bíblica ou a ética do Espírito Santo realmente é absoluta, não contempla variações com o tempo, com o lugar e com as pessoas. Ela é a mesma. Glória a Deus. É a conduta moral, então, do ser humano no seu particular, em cada lugar, mas como observando os princípios eternos, como dissemos, da palavra de Deus. Quais são as bases para essa ética do Espírito? Começamos lá pelo Antigo Testamento, todo o código mosaico, os 10 mandamentos, o Sermão da Montanha em particular, mas também todo o conteúdo geral das Escrituras nos serve de base para a formação da ética do Espírito. Diferente de uma simples conceituação teórica, então vamos encontrar na ética do Espírito ensinos sólidos, imutáveis e muito práticos, não apenas de teoria, pois aí fundem-se tanto a ética como a moral. Ética como princípio universal, princípio imutável, e a moral como a prática diária das virtudes ensinadas pela palavra de Deus. Aí está, então, a ética do Espírito de uma forma bem resumida. Paulo, por exemplo, após fazer algumas referências a um estilo largado, solto, descuidado dos contemporâneos seus lá na igreja de Corinto, ou da cidade de Corinto, onde muitos eram novos convertidos, ele escreveu em 1 Coríntios 15, 33, o seguinte: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Outra versão traduz como as más conversações corrompem os maus costumes. A linguagem de hoje traduziu como más companhias.
Então hoje existem vários tipos de companhias e más conversações, não só nos encontros literais, presenciais, que hoje estão bem mais restritos, mas muito mais ainda nos encontros virtuais e nas conversações virtuais. Então, o alerta de novo, não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes, e a palavra costumes aqui é ética, conforme os originais da palavra de Deus. Então, chegamos ao cerne da nossa meditação, que é santificação, que certamente não é um tema muito popular, muito aprazível, muito acolhido, principalmente porque é mal entendido, mal ensinado, mal colocado, até pelo cristianismo clássico tradicional e muito mais ainda pelos modernistas que procuram encontrar brechas em todas as partes para flexibilizar comportamentos que se adequem muito mais ao mundanismo, que é o oposto da santificação. Que Deus nos ajude, nos oriente realmente para pautarmos a nossa vida de acordo com a ética do Espírito Santo. Essa é a nossa proposta nesta rápida meditação, porque a santificação é a especialidade do Espírito Santo realmente. Ele é santo, nesse adjetivo significa se eu aceito a obra do Espírito Santo, ele irá me conduzir por um caminho santo, inspirar coisas santas em meu coração e na prática da minha vida também. Aleluia. Santificação como ação positiva de alguém que se separou, que colocou, ou mesmo de algo, de alguma coisa, como, por exemplo, no Antigo Testamento, onde objetos eram também consagrados a Jeová. Ser santo em sentido bíblico é deixar-se santificar, no caso, por Deus. Consagrar é o ato de colocar alguma coisa à disposição, por exemplo, de Deus, em relação a Deus. Santificação e santidade apresentam qualidades morais e espirituais que comunicam a ideia de posição ou relação entre a pessoa ou o objeto e Deus. Essa relação o torna santo, quando dedicado ao Senhor Deus. Um dos opostos da santidade, no sentido gramatical, é a profanidade, ou o ato de profanar. Profano é aquele que se mostra indiferente ao que diz respeito ao sagrado. Profanar, portanto, é tratar o sagrado como comum. E aí nós realmente vamos ver isso graçando por todo lado, em todos os lugares. Na música que ouvimos, nos comportamentos diários e até mesmo nos cultos, alguns que são apresentados a Deus em forma de verdadeiros shows. Isto não deixa de ser uma profanação do sagrado, porque tudo que se deve fazer para Deus deve conter o item santificação, consagrado ao Senhor, sagrado para Deus, separado para o Senhor. Santidade, então, no sentido bíblico, é realmente isso, separado, estar separado. Aleluia. É sempre um contraponto do pecado. Então, se pecar é errar o alvo, como a gente já disse, já aprendeu, ser santo ou ter uma vida santificada é acertar o alvo da vontade de Deus, porque é o que lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 3 e 4, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Então Deus deseja que todo crente realmente viva uma vida de santificação. O problema de hoje, no entanto, reside no fato de a confusão gerada pela falta de uma definição precisa, de uma linha divisória que delimite o que é santo e o que não é santo. Como se dizia no Antigo Testamento, diferenciar o profano do sagrado, o puro do impuro, e assim por diante. Falta isso hoje. Bom, se na Antiga Aliança bastava, para ser santo, bastava não ir a locais onde se prestavam cultos pagãos a divindades diversas, também não adulterar e obedecer preceitos do Senhor de uma forma ostensiva. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós temos orientações para que não apenas coisas externas, mas a partir do coração. A Nova Aliança, então, a ênfase começa exatamente dentro, internamente, porque há muitas pessoas que até não vão em lugares
profanos, mas o seu coração está pervertido, então é preciso haver uma conversão real, verdadeira, uma transformação. É o que lemos na Bíblia, por exemplo, em Colossenses, capítulo 3. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. E Filipenses 4,8, famoso texto que diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, puro, respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, e a palavra pureza é um dos sinônimos para santificação, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, repetindo, na nova aliança, mais do que uma ação externa, aleluia, é uma atitude interna gerada pelo Espírito Santo que naturalmente irá se extrapolar e demonstrar-se na prática, no externo também, no comportamento das pessoas, observável por aqueles que nos rodeiam. Naturalmente, então, repito, toda essa santificação interior deve se exteriorizar, como diz lá em 2 Coríntios 7:1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, a carne, o corpo, e também o espírito, interno e externamente. Conceitos vários já foram formulados para explicar efetivamente o que significa ser santo. Uma das questões que se impõe é quais áreas da vida do crente, então, deverá ser afetado pela santidade. Evidente que para o crente em Jesus Cristo, que não vive buscando subterfúgios para viver uma vida largada ou de qualquer jeito, ele vai entender que todo o nosso corpo, todo o nosso espírito, toda a nossa alma também deve ser santo, conforme 1 aos Tessalonicenses 5:23, que diz: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados íntegros para a vinda ou volta do Senhor Jesus. Então Deus quer uma santidade completa, abrangendo espírito, alma e corpo. Isso está claríssimo na Bíblia Sagrada. Não é dizer uma coisa e viver outra, ou sentir algo e falar outra coisa. Estamos passando por um tempo em que viver igual às pessoas do mundo, ou seja, no mesmo espírito ou estilo, é motivo de orgulho para alguns. Esse tipo de comportamento faz com que alguns textos das Escrituras, como 1 João 2, 15 e 16, Romanos 12, 1 e 2, fiquem obsoletos, simplesmente não façam nenhum sentido. Afinal de contas, lá está escrito que não é para amar o mundo nem as coisas que no mundo há. E Romanos 12, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E diz mais, para não se deixar moldar ou entrar na forma do mundo, viver longe do mundo. Isso é realmente santidade, viver separado do mundo. Afinal, mundo do qual a Bíblia fala, que até algum tempo atrás era claramente identificável, hoje se amoldou, se globalizou e se infiltrou sorrateiramente em muitas vidas de uma tal forma que é praticamente impossível detectar sua maléfica influência, ou, como eu disse, definir onde está a linha divisória. Aqui é de Deus, até aqui eu posso ir, daqui para frente é mundo, é pecado, etc. Há muitas pessoas com grande dificuldade para entender essa limitação, mas o crente cheio do Espírito não terá nenhum problema com isso, não, porque é o Espírito Santo que o guiará, e afinal ele vive de acordo com a ética do Espírito, gerando virtudes que realmente glorificarão a Deus. E se o crente não viver para a glória de Deus, só tem outra opção: viver para a glória do homem ou glória do inimigo. A Bíblia é categórica a respeito disso. Quem não junta com Jesus, espalha, disse ele, lá em Mateus 12. E Tiago 4,4 diz que a amizade do mundo, não precisa ser nem amor, a amizade do mundo é inimiga de Deus. Logo, precisamos de uma atitude radical quando o assunto é santificação como ética do Espírito. Aleluia. Partindo do princípio bíblico de que é do coração que procedem as ações da vida, devíamos cuidar muito mais do nosso comportamento a partir então do coração. A Bíblia fala em Mateus 15, 18 e Provérbios 4, 23 precisamente isto. Diz lá: mas o que sai da boca vem do coração, isso é o que contamina o homem. E ainda Provérbios 4, 23, tudo ou de tudo que se deve guardar, guarda bem o teu coração, porque dele procedem as saídas ou fontes da vida.
Então é o que sai do coração é que contamina o homem. Mas aí, uma pergunta bem pertinente. Como ter, por exemplo, uma linguagem santa, uma vida santa, proposto pela palavra de Deus em Efésios 4:24, morando no meio de um povo de impuros lábios, como disse Isaías, em Isaías 6:5. Literalmente, Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Viver santo no forma de falar, por exemplo, é um grande desafio, sem dúvida alguma, porque, repito, nós vivemos no meio de um povo de impuros lábios e, consequentemente, tal como Isaías, temos uma grande dificuldade com isso, precisamos sempre dar ação do Espírito Santo para continuar dizendo não a essas coisas e sim para a ética do Espírito. Amém. A verdade é que o que ouvimos e o interesse com que nós ouvimos acaba por formando o nosso pensamento e determinando a forma como nós vivemos. Isso é real, isso é verdadeiro, a dinâmica é exatamente essa. Por esse motivo, a Bíblia diz que nós precisamos filtrar. Primeiro aos Tessalonicenses 5:21 diz: examinai tudo, ficai só com o que é bom, só com o que for útil, só com o que for útil no sentido bíblico de Deus, útil para você, útil para quem te ouve, útil e edificante. E em 1 João 4:1, o apóstolo nos aconselha: provai os espíritos. Não diga amém a todas essas palavras ditas inspiradas por aí. Provai os espíritos para ver se eles são de Deus. Amém. A nossa linguagem está diretamente conectada àquilo que ouvimos e disso depende pensamento, depois a fala, consequentemente isso. Mas também como trilhar, a Bíblia Sagrada fala do caminho santo em Isaías 35:8, como trilhar por este caminho santo da ética do Espírito, vivendo assim no mundo que nos apresentam tantas opções variadas e vertidas e pervertidas, vertidas de várias formas e pervertidas, evidentemente, como propostas de ícones formadores de opinião por aí afora e tal, os quais agora passam por normal, tranquilamente por aí, onde não há nada de errado, ouvir isto ou ouvir aquilo. Bom, esse tempo onde está exacerbadamente proposto o tal do relativismo, e são motivo de elogios, muitas pessoas que vivem no mundo, repito, os influencers, ou chamávamos antigamente de formadores de opinião. Como viver? Bom, o crente já está alertado de que todos os caminhos, melhor dizendo, nem todos os caminhos são bons. Provérbios 16:25 diz: há caminho que parece direito ao humano, ao ser humano, ao homem, mas o fim deles são caminho de morte. Isso é dito mais que uma vez no livro de Provérbios, aqui está uma delas. Mas nem tudo está perdido, graças a Deus, porque nós temos a ética do Espírito na palavra de Deus. É só aprender. Em João 15:3, Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E no mesmo livro, capítulo 17:17, disse, orando ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus tem um fator santificante na vida de quem teme a Deus e procura pautar sua vida pela ética do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela é a única fonte confiável para a geração de fé, conforme Romanos 10:17. E um item muito importante: a palavra de Deus é nutritiva para a alma humana, conforme lemos em Mateus 4:4, Jesus dizendo: nem só de pão viverá o homem. E Paulo faz uma menção preciosa em 1 Timóteo 4:6, falando dessa nutrição, dessa capacidade, dessa qualidade nutritiva da palavra de Deus para a vida dos salvos. Amém. Quanto aos conceitos ou entendimentos sobre santificação, vamos encontrar vários deles e nem há tempo aqui para delinearmos. Existe o conceito religioso, que propõe uma santificação apenas para os que já morreram, passaram por um processo de beatificação, depois de canonização, e aí sim foram declarados por um certificado, por um processo ou por um título de santo. Mas, biblicamente, isso não tem fundamentação. Na Bíblia Sagrada, ser santo é viver aqui e agora, vivo como somos. A Bíblia, em 15 dos livros do Novo Testamento, chama os crentes, por exemplo, de santos.
e sabemos que nem todos eram perfeitos. Outra conceituação para ser santo é que santificação seria algo perfeito, ou seja, a perfeição moral também não é isto. Alguns aceitam, então, que a santidade do salvo diz respeito à perfeição moral, mas enquanto estivermos aqui, não há perfeição moral neste mundo, então não é isso. Bem como sabemos, nesse estágio da vida, é impossível alguém alcançar a perfeição. Isto faz com que muitos também desanimem. Se é para ser perfeito, eu não dou para isso mesmo, acabo desanimando de buscar uma vida segundo a ética do Espírito. Mas se a Bíblia propõe e exorta os salvos a serem santos, é porque isto é possível. Deus jamais exigiria alguma coisa além da nossa capacidade. Há ainda alguns que entendem e ensinam que uma espécie de santificação ou imunidade celestial para quem se converteu a Cristo, lendo de forma equivocada alguns textos da Bíblia, achando que não importa o que você fizer agora, isso não vai afetar a santidade que o próprio Espírito também já te deu. Isso também é uma ideia errada, porque vai fazer com que muita gente venha relaxar na sua vigilância moral e espiritual. Que Deus nos ajude a viver essa ética do Espírito de forma inteligente para a honra e glória do Senhor Deus. Alguns crentes, por conta desse comportamento, estão suscetíveis ao relaxamento, mas a Bíblia insiste, no Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para tal posicionamento, geralmente citam lá 1 João 1, 3 e 9, na versão Almeida Fiel, que diz, quem permanece nele não peca, ou seja, alguns admitem que uma vez que eu sou crente não peco mais, mas é evidente que a própria epístola de João, primeira carta, diz, se pecarmos temos um advogado para com o Pai. Não teria nenhum sentido escrever para crentes a respeito disso, e também no verso 9 do capítulo 1, onde ele diz, se confessarmos nossos pecados, e ainda um pouco antes, verso 9, ele diz, se dissermos que não temos pecado, mentimos e aí já estamos pecando. Enfim, o crente realmente está suscetível a pecar, mas santidade não é perfeição moral, repetindo, é apenas vivermos a ética do Espírito, a forma, a maneira como Deus deseja que seja, esforçando-nos naturalmente para não pecar. Agora, se pecar, temos um advogado junto ao Pai. Amém. Seguindo um pouco mais adiante, meus amados, nós vamos ver o que realmente significa, né? Na verdade, santidade ou santificação tem a ver com separação. Separação do mundo para servir a Deus, separação do pecado para viver uma vida de santidade e pureza. Lembremos que o sentido, então, de santificação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é separação. Vários textos podem ser evocados aqui para provar isto. Um exemplo de como os israelitas levavam a sério tal procedimento pode ser visto nos atos de piedosos reis como Josafá, por exemplo, no Antigo Testamento, que destruiu todo tipo de santuário que havia em Israel, em Jerusalém, para evitar que o povo praticasse pecado. Como eu dissemos lá no início, a santificação no Antigo Testamento tinha a ver com separar-se de coisas contaminadas ou consagradas a ídolos ou a deuses falsos. Mas no Novo Testamento tem muito mais a ver com moral, com comportamento interior, com pensamento e com o coração. O Senhor Deus foi muito específico lá no Antigo Testamento, em Levítico, ordenando, Levítico 18, 21, por exemplo, que eles não deviam permitir jamais que nenhum filho de Israel servisse a deuses falsos, muitos que eram oferecidos por lá. Isto para eles era santificação, o culto falso por lá. Naturalmente, o culto e várias divindades do mundo antigo em Canaã, que eram realmente cruéis, insanos, e também muitos deles imorais. Então havia todo sentido. Já no Novo Testamento temos também a palavra santificação, a ideia, repito, de separação. Lemos em adoração santa ou adoração em santidade. Por exemplo, em Lucas 1, 74 e 75. Santificação não somente se aplica ao corpo, mas também à alma. Já lemos 2 aos Coríntios 7 e 1. Ali fala de carne e espírito, ou seja, a parte material e a parte imaterial. 1 Tessalonicenses 3,13, vemos que o coração deve estar confirmado, irrepreensível em santidade. Os dois lados da santificação são claramente ensinados nas Escrituras, pois realmente santificar é separar do mundo e do pecado para uso especial
de Deus. Romanos 6,11 diz: assim também vocês se considerem mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Morremos para o pecado, mas vivemos para Deus. Aqui temos então os dois aspectos da santificação: o morrer para o pecado e viver para Deus. E terminando, tal princípio também é encontrado em textos como 2 Timóteo 2,21, que diz: assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Paulo falou essa palavra num contexto em que ele estava alertando o jovem Timóteo sobre vidas descuidadas novamente de muitos por lá, e que os encontramos até hoje. Que Deus nos ajude então a vivermos a ética do Espírito. Isto glorificará a Deus e trará benefício para as nossas almas também, com certeza. Amém.